Boa noite a todos e sejam muito bem-vindos ao 23º Entre Linhas, um espaço de conversa norteado pelas palavras de escritores, tradutores e outros intervenientes no processo da escrita de um livro, e não só, sobre o próprio livro. É nas entrelinhas que surgem as palavras e também é nas entrelinhas que descortinamos o seu significado. Esta 23ª live decorre no Dia Mundial da Lei, que curiosamente deriva do étimo latino ler, que também significa ler. Dia esse no qual em 1962 foi lançado em órbita o primeiro satélite de comunicações, de nome Telstar. Assim, nada melhor do que falarmos com uma estrela da comunicação. Tiago Manaia, apaixonado pelo teatro, estudou no Conservatoire National d'Art Dramatique, em Paris, e participou em filmes do realizador Christophe Honoré. Regressado a Lisboa, começou a publicar textos numa revista imaginada pela discoteca Lux Frágil, seguindo-se depois outras publicações, Público, Vogue, L'Arte Obscena. Atualmente escreve na revista Máxima e assina uma rúbrica semanal denominada Dicionário de Estilo no canal Now. Mais recentemente, ao que parece, aventurou-se no campo da ficção. Portanto, sem mais delongas, eu vou adicionar o Tiago à conversa, até porque é para ouvir que aqui estamos. Obrigado por teres aceito este convite inesperado. Obrigado pelo convite. Primeiro, não é o meu primeiro live Instagram, não. Já fiz alguns durante a pandemia, não é? Tivemos todos direito a isso. Sim. Certo. Como é que sei? Tudo bem, tudo bem. Isto agora como o Covid ressurgiu, ressurgem também aqui os lives, não é? Se bem que eu nunca saí deles, portanto, eu mantive-me sempre aqui em paz e sereno nestes lives. Estava só a pensar numa maneira de me tapar, não queria estar a ver como estou a ver a minha cara, mas não sei se. É difícil, é difícil. Pois vou, já me vi. E tu? Não dá para pôr só isto no ecrã, não dá para pôr só a tua cara em grande, não. Acho que não. Acho que vamos ter que fazer mesmo essa terapia ao longo da live. Obrigado. Olha, eu começo já com uma pergunta e eu tinha aqui escrito que é quase como uma mentoria. Como é que te preparas para as tuas crónicas e para as tuas entrevistas? Tens assim alguma preparação, algo a fazer? Para as minhas entrevistas, em geral, bom, depende. Em geral, preparo-me muito. Já faz alguns anos, mas sei lá, se for com um escritor, por exemplo, se for para falar com um escritor, leio o livro em questão, obviamente. Não preciso de o acabar, às vezes não o acabo, porque tento não fazer spoiler. Bom, não faço propriamente crítica e, portanto, quando vou entrevistar um autor, por exemplo, a minha ideia é tentar que as pessoas tenham vontade de ler o livro, não é? Mas pronto, preparo-me o mais possível e tento ler tudo, o que consigo ler, não é? Há escritores alguns deles escreveram muitas coisas que se calhar não li. Em geral faço esse trabalho. E depois o quê? Depois preparo umas perguntas, mas não as respeito. Tenho muita confiança naquilo que acontece nos encontros com as pessoas e isso também que me dá alguma excitação, ou excita-me um bocado quando estou a fazer entrevistas. Eu gosto muito, por exemplo, quando as pessoas me dizem não, que não concordam, que não quero nada fazer que vá só no meu sentido e no sentido na projeção que eu tinha daquela pessoa. E, portanto, quando em geral a pessoa me diz não é nada, não é de todo isso, eu penso logo, temos aqui uma espécie de, temos conflito. E por isso, sim, faço esse trabalho e, em geral, o que acontece, bom, às vezes há entrevistas mais, depende, se estás a falar com uma pessoa muito conhecida, que tens o tempo contado, como foi o exemplo com o Elliot Page, que eu entrevistei, tinha 20 minutos, com assessoras de imprensa a assistir em direto à entrevista e a dizerem que tens não sei quanto tempo para acabar a entrevista. E aí
Por exemplo, a entrevista com o Elliot foi muito intensa porque eu sentia que ele queria fazer muitas perguntas e então condensei alguma intensidade nas coisas que ele dizia e ele ficava assim a olhar para mim, às vezes ficava já uou, uou, uou. E eu pensava, bom, estou a perder tempo, estou a perder tempo. Mas em geral, nas entrevistas mais longas, mais fluidas, eu vou mudando as perguntas consoante as respostas que me são dadas e é um jogo de improviso e é um encontro, na verdade, e vou ali, vou ali um bocado, por exemplo, os escritores que eu tenho entrevistado, em geral são pessoas que eu admiro, e são pessoas que eu proponho enquanto colaborador, porque eu sou freelancer, e há, há uma vontade de conhecer aquela pessoa. Não quer dizer que eu esteja ali como um fã. Tento também ter uma objetividade qualquer e porque também fui aprendendo com o tempo que quando tu estás demasiado entusiasmado e demasiado apaixonado pelo teu tema, falhas imensas coisas na escuta. E portanto eu tento não ficar demasiado deslumbrado, vá, portanto vou improvisando e é bastante é, é, acabo depois, de passar se for uma entrevista de uma hora, acabo esgotado, estás a ver, mas aconteceu qualquer coisa, sabes? Isso é Ok, olha, e por causa de falares mesmo nessa questão do improviso, tinha aqui uma pergunta que vai colida exatamente com essa palavra. Consideras que a tua formação em teatro é um bónus, sendo jornalista? Ah, sim, obviamente, eu acho que, obviamente, o, o teatro, mas, eu, por exemplo, eu posso ter sido ator de teatro e não adorar o improviso, sabes? E há muitos tipos de atores, e há atores que se dão melhor com o improviso do que outros, mas eu acho que o facto de tu leres textos, de trabalhares a escuta, de trabalhares a língua e de trabalhares textos, eu trabalhei muitos textos clássicos, portanto isso obrigou-me a ler muita coisa e obrigou-me a dizer em voz alta as palavras. Eu acho que definitivamente, o facto de eu ter sido ator durante tantos anos, mais ou menos entre os 16 e os 36, vá, fez com que, sim, fez com que eu olhasse para os textos de outra maneira. E eu acho que escrevo como escrevo porque disse textos em voz alta e disse textos para um público. Acho que um, é isso, é uma escrita, a minha escrita tem sempre alguma emoção, acho eu, mesmo que é uma coisa mais jornalística, bom, também nunca fiz muito isso, mas mesmo que, sei lá, quando escrevia para o Y, no início, era mesmo o início da minha vida enquanto escriba, estava a chegar a Portugal, tinha vivido 10 anos em Paris e de repente comecei a escrever para revistas e as pessoas começaram a pedir textos para diversas publicações e foi uma coisa um bocado imprevista, porque eu não falava português no cotidiano há mais de 10 anos, ou seja, eu tinha estado dos 18 aos 28 anos em Paris. E quando chego, escrevo esses primeiros textos e passado 2 meses estou a escrever também já, estou a colaborar para o Y. Pronto, fiz um bocado essa colaboração, ou seja, percebi que eles gostavam dos meus textos e então perguntei se eles não queriam que eu escrevesse uma reportagem sobre uma coisa que ia acontecer em Paris, em Versailles, um concerto do Zero e dos Phoenix. Eu, Não, sim. Estás-me a ver ou não? Sim. agora sim, agora sim, agora sim. E pronto, tudo isto para dizer o quê? Que foi muito surpreendente quando eu comecei a escrever, ahm, porque eu não tinha estado a falar, ou seja, eu lia sempre em português e eu lia sempre um livro em português, não é? Eu fiz o Conservatório Nacional em Paris, portanto eu tive uma fase da minha vida em que estudava textos clássicos, em que estudava verso alexandrino, e quando falava com a minha mãe ao telefone, eu pensava, eu estou a perder o português, o que é que está a acontecer? Eu estou a perder a minha língua. E, portanto, durante imenso tempo eu tinha sempre um livro de reserva português que eu lia, e o quê? Portanto, quando comecei a escrever em português, foi sempre um bocado, foi uma surpresa, não é? Porque como é que as pessoas gostavam daquilo que eu escrevia, que era uma língua que estava enterrada dentro de mim, estás a ver? Que eu não falava no cotidiano, ou seja, nunca esqueci, e escrevi sempre em português. Mas sim, foi uma surpresa. Agora não sei se respondi à tua. Espera aí, tenho aqui imensas coisas. Pergunta se eu quero partilhar o vídeo para os meus seguidores, mas eu acho que eles já o estão a ver, não é? Sim, sim. Ok. Isso é só para sair assim uma mensagem, digamos assim. Diz assim: partilha este direto com outras pessoas para que também o vejam. Mas isto aqui eu teria de estar a convidar pessoas uma a uma, não é? Exato, exato, exato.
Falando exatamente dessa emoção, e agora isso é mais uma opinião pessoal, claro que ao transmitir através da palavra escrita, mas agora tu também tens o programa, tens a rúbrica semanal, o dicionário de estilo, essa emoção é, assim, é mais perceptível, digamos assim, para mais público, até porque tem um outro, uma outra difusão, não é? Mas o facto da palavra escrita passarmos para uma palavra falada também tem outro impacto a nível das sensações e das emoções, não é? Para dizer isso por causa da voz off que ouves mim. Mas bom, mas olha lá, eu acho que isso tem sido uma experiência, é novo, visto, eu nunca tinha feito televisão, e é um espaço muito Uhum. curto, estou a ver que é preciso escrever de uma determinada maneira, que é preciso escrever, bom, ainda por cima tem-me sempre pedido para cortar mais texto, porque as imagens também têm de viver, mas eu estou sempre, mas eu quero que seja rápido, eu quero estas emoções todas, e eu quero que as imagens passem muito depressa e não sei o quê, mas, mas tenho percebido que sim, tem de ser algumas frases mais curtas. Eu não tenho. Bom, é óbvio que estás a ouvir a minha voz a ler um texto que eu escrevi, mas eu não sei se os textos que eu escrevo para a imprensa são exatamente iguais. Vá, e eu acho que, dizendo isto, eu quando comecei a publicar textos na imprensa, eu no início, o início do texto, aquelas primeiras 5 6 10 frases, seguem todas uma música realmente que eu podia quase ler em voz alta. Depois o resto do texto não, mas às vezes até pode ser, mas em geral aquilo segue ali um ritmo qualquer, que tem a ver precisamente com esta experiência de ter sido ator e de dizer os textos e de as palavras baterem certo umas com as outras, não se repetirem. Yeah, é a minha maneira de trabalhar. É engraçado dizeres isso porque mais à frente vai haver uma pergunta que pode trazer assim algum mais algum fundamento nessas duas palavras. A próxima pergunta que eu tinha aqui é muito geral, por isso dá espaço para falarmos aqui um bocadinho, é quais é que são as particularidades de uma escrita jornalística, de uma escrita para uma publicação, principalmente daquelas que tu fazes atualmente. Sim, bom, eu tenho escrito muito, eu escrevi durante muitos anos para a Vogue, fazer cultura. Quando eu comecei a escrever, explicaram-me, ou seja, eu não tinha formação em jornalismo nenhuma, depois comecei a escrever muito depressa para alguns jornais, então eu fui fazer o Senjor, que era é uma escola de formação para jornalistas que já estudaram comunicação social Uhum. e têm uma formação mais profissional, portanto ensinaram-me algumas coisas técnicas, como citar as suas fontes, citar, pronto, meter ali o lado mais técnico que eu achava muito, no início confesso que achava meio aborrecido e tentei sempre tentar aquilo de uma maneira, ou seja, meter esse lado técnico, mas não, que os textos não perdessem a vida. E durante imenso tempo também me questionava porque é que as pessoas gostavam dos meus textos nós estávamos numa fase quando eu começo a escrever em 2008, mais ou menos, em que havia os blogs, não havia, havia já o MySpace, acho eu, mas não havia blogs e portanto havia pessoas que escreviam para blogs de uma maneira mais pessoal, mas eu escrevi sempre, no início eu escrevi sempre na terceira pessoa, precisamente guardando essa distância, mas que os textos tinham um tom mais pessoal. Portanto, questionei-me imenso porque é que as pessoas aderiam tanto às coisas que eu escrevia no início e pensava como é que posso pôr este lado mais técnico, esta coisa, por exemplo, lembro-me de ter a editora da El Mais Arte, a Paula Medori, que depois foi diretora do Museu Nacional de Arte Antiga, um, ela ensinou-me imensa coisa e ensinava-me precisamente, dizia-me agora aqui tens de meter as tuas fontes e eu pensava como é que eu posso dar um twist a isto para não ser chato, para não ser aquela coisa quase universitária, vá, não querendo dizer mal dos universitários, mas eu quero sempre que o texto seja vivo, sabes? É isso. E portanto, quais são as regras? Eu acho que as regras às vezes é respeitar algumas regras, mas sem respeitar, não sei. Ah, é, sim, acho que é um bocado isso. Acho que nós não podemos estar tão agarrados a uma ideia, eu sou jornalista, eu tenho de fazer isto, ou eu não me posso envolver com o meu tema, com o meu entrevistado. Imagina, há pessoas com quem tu de repente tens uma conexão incrível e se surgir, tu saís daquela sala de entrevista numa editora e ires beber um copo de vinho com essa pessoa, porque não o fazes? E é óbvio que depois
tens mais informação, tens outras coisas, é óbvio que não vais incluir tudo e pode, por cima não faço uma espécie de jornalismo people ou de uma coisa de notícia, não é? Uma coisa, eu faço uma combinada com alguma distância e com uma vontade de elevar as pessoas e não tanto de descobrir os podres, mas também gosto, o jornalismo, por exemplo, quando escreves para revistas de moda, um, e na parte cultural, tu consegues aceder a um lado que se calhar as pessoas acham mais superficial e mais supérfluo, mas tu consegues aceder ali a um lado, as pessoas agora dizem muito lifestyle, mas podes falar de coisas do cotidiano, até podes falar de roupa, e de repente podes estar a falar de roupa com o Bret Easton Ellis, ou podes estar a falar de roupa com a Dulce Maria Cardoso, não sei, estás a ver? E isso também te faz conhecer aquela pessoa, sabes? Também te tira esse lado que às vezes as pessoas acham um bocado superficial, também dá conteúdo às coisas, acho eu. E pronto, e as coisas também, a imprensa tem perdido muito por causa das redes sociais e tem ganho muito, ou seja, tem aprendido muito, tem mudado o tom, sei lá, tinhas revistas durante imenso tempo que tratavam os entrevistados por você, quando na verdade tu tinhas estado a fazer aquela entrevista a tratar a pessoa por tu, mas durante imenso tempo havia uma espécie de glacê, não é? Havia uma coisa, uma espécie de gelo que separava o produto final daquilo que era a realidade. E eu acho que o online trouxe imensa realidade às coisas. Mas depois eu acho que as pessoas que estão, por exemplo, na chefia de alguns títulos ou de revistas ou de jornais ainda querem guardar essa distância, mas ao mesmo tempo têm a tentação de querer comunicar desta nova maneira e, portanto, há muitas coisas que se confundem, sabes? Ahm, Portanto, sim, será que eu respondi à tua pergunta? Acho que sim, não sei. Respondi. Eu acho que sim, e já me deste aqui o mote para a próxima pergunta, que é exatamente pegando nesta questão das redes sociais, que é de que forma é que os mídia padrão deverão lidar com a panóplia de influencers que existem nestas redes sociais, ou seja, isto que eu estou aqui a fazer agora, de Sim. que forma é que os mídia padrão poderão, de alguma forma, lidar da melhor forma, ou aproveitar, ou, Eu acho que há muita coisa a aprender, sinceramente, e acho que há muito, há muitas vezes há jornalistas mais antigos, meus colegas ou minhas colegas, ah, dizem, pronto, cheguei lá, mas só os jornalistas é que podiam falar com o artista porque os influencers estavam lá para fazer outra coisa, para tirar imagens e não iam falar com o artista. Eu acho isso muito injusto, sinceramente. E acho que sou a favor de que tudo se possa misturar ah, eu acho que nós também temos de ter pessoas que estão a gerir esse tipo de, sei lá, as pessoas que gerem a comunicação, em ver quem é que pode fazer o quê e quem é que está a chegar a quem, e não misturar tudo também, não é? Ou seja, eu digo que é preciso misturar todas as ideias e misturar todas as pessoas. Eu acho que eu não acredito nada nas hierarquias. Acredito no respeito, como é óbvio, mas não acredito nas hierarquias. E acho que as hierarquias têm de ser quebradas e cada vez mais. E acho que às vezes um erro, acho que tem feito perder imenso tempo à imprensa escrita, é precisamente esse olhar para o online de uma maneira quase condescendente. É um erro e que tem de ser absolutamente mudado. E eu acho que há pessoas que têm imenso potencial que estão no online ou que são influencers e que se tivessem, por exemplo, um editor antigo que falasse com elas e que lhes explicasse isto é assim, estamos a falar com um determinado público, tens de falar desta maneira, eu acho que as pessoas se adaptavam muito rápido e, portanto, se calhar nos influencers tens ótimos futuros jornalistas e eu acho que estamos mesmo numa espécie de morphing, sabes, de mutação. Um, a pandemia foi um grande exemplo. Imagina, mesmo na altura, na pandemia, acho que sim, na pandemia estava a escrever para a Vogue Portugal. A Vogue Portugal mudou de grupo editorial e depois também um bocadinho com este novo grupo editorial que a mantém agora. Mas antigamente eu trabalhava com eles regularmente. E o que aconteceu, por exemplo, durante a pandemia foi flagrante, ou seja, tu tinhas aqueles editoriais de moda que eram pensados há um ano, se calhar, antes, portanto, estávamos a viver a pandemia, estava tudo fechado em março de 2020, e tinhas capas cor-de-rosa, ou em abril tinhas capas cor-de-rosa super queridas,
como se nada tivesse acontecido, sabes? Porque, bom, as coisas estiveram fechadas, as pessoas não puderam pensar logo em editoriais. E eu acho que, por exemplo, esse tipo de imprensa levou um murro brutal. Imagina, estava a acontecer a Black Lives Matter, estavam a acontecer muitas coisas, e as pessoas não souberam acompanhar. E eu acho que não souberam acompanhar muito também por causa das hierarquias, porque sim, se tinha medo de improvisar em editorial, que depois foram feitas muitas coisas assim, pessoas que fotografavam ecrãs de computador, muitas revistas inglesas fizeram isso, mas a imprensa e a maneira como as coisas eram comunicadas eram pensadas com muito tempo de antecedência, não é? Tu se calhar com 6 meses de antecedência já sabias que ias entrevistar determinado escritor ou determinado cantor, uh, e a pandemia causou um golpe grande, não é? Portanto, neste tipo de ritmo. E sim, eu acho que nós temos de estar prontos para quebrar as regras, sempre. Não sei se faz sentido. Agora o jornalismo e a comunicação vivem num ritmo mais frenético também, graças às redes sociais. E agora também tudo se sabe instalar bem. As gralhas, que era uma coisa, sei lá, aconteceu-me ter textos publicados num jornal, sei lá, num jornal, e haver uma gralha, e é óbvio, tu para as gralhas é muito engraçado, porque tu tens pessoas, tu podes ter escrito um texto lindo, maravilhoso, e há pessoas que vão perceber essa beleza, mas que não te vão falar de toda essa beleza, vão-te falar daquele texto no texto. E é, confesso, frustrante, e há sempre gralhas. Ah, e pronto, quando é uma coisa que sai à sexta-feira e pronto, está no jornal e está nas bancas, não podes fazer nada, não é? Lidas com essa gralha, engoles em seco e tentas vivê-la da melhor maneira. No online, tu ligas imediatamente, podes até tentar acordar alguém que esteja a dormir e, e mudas a gralha, não é? E pronto, o online tem essa magia, não é? As coisas estão, mas tem essa magia, mas também tem essa dureza, porque as coisas são feitas de uma maneira mais rápida, porque há mais erros que passam, se calhar menos pessoas a olhar para o texto, e depois também podes sofrer imediatamente, também podes ter reações muito rápidas, duras também, muito rápido, não é? Pronto, é isso. Exatamente pelos nomes que já falaste, tens tido a oportunidade de entrevistar grandes nomes da cultura. E a minha pergunta é: qual é que é o papel das publicações, das revistas e dos jornais? Isto agora é por eu teres feito assim. Qual é que é o papel das revistas e dos jornais na promoção da cultura e até na divulgação de valores É, na nossa sociedade? Qual é que achas que é? olha, eu acho que é muito importante, sempre foi muito importante. A partir do momento em que eu comecei, precisamente em 2008, 2009, a começar a escrever para estas revistas todas, eu percebi, eu nem sempre conseguia passar, não consegui, agora consigo impor mais facilmente uma ideia, não é? Pronto, já faço isto há algum tempo. Não conseguia, não é? E acho que nós vivemos muitas mudanças, mesmo no que toca o corpo, ou seja, o body positivismo nas revistas de moda, um, e, por exemplo, nós o ano passado fizemos uma edição dos 35 anos da Máxima e a escritora Isabela Figueiredo pousava nua, estava nua, numas fotografias que ela já tinha tirado. Ela tinha-me falado daquelas fotografias numa entrevista que eu lhe fiz a propósito de um livro, quando ela lançou o Cão no Meio do Caminho, e ela falou-me dessas fotografias e eu fiquei com aquilo dentro da cabeça porque achava estas fotografias no online, não sei, pode se calhar haver algum comentário, podem haver comentários de ódio, o online tem essa perversão, não é? Então eu pensei, como vamos fazer uma revista em print, vou perguntar à Isabela se ela nos deixa publicar essas fotografias. Mas eu não tinha visto as fotografias. Mas como ela me contou aquela experiência, e bom, e como eu tinha lido a Gorda e tinha lido os livros todos dela, eu sabia que as fotografias iam ser lindas, que não tinha dúvidas, sabes? E portanto publicámos essas fotografias. E eu não sei se isto foi em 2023, eu não sei se aquelas fotografias poderiam ter sido publicadas em 2013. E eu acho que quando tu, pelo menos em Portugal, sei lá, quando tu fazes esse exercício e tu abres uma revista de moda, ou Vogue, ou, um, uh, é muito surpreendente. Só vis pessoas brancas, só. As coisas ficaram realmente datadas e as coisas mudaram muito, têm mudado, têm vindo a mudar. Não mudaram ainda o suficiente, mas têm vindo a mudar. Há uma mudança que tem estado a acontecer.
sobretudo, e depois destes movimentos que eu estava a dizer, do Black Lives Matter, e também há pessoas que odeiam, olha, por exemplo, o Bret Easton Ellis, falei com ele, na entrevista ele dizia-me que odiava a diversidade e que odiava ver corpos mais fortes nas revistas e nas passarelas, que achava isso horrível, que adorava as top models, etc. Fez assim todo um statement dele, meio polémico, meio pronto, ele a ser ele próprio, não é? Achei muita piada, não concordo com ele. Mas é isso, hum, eu acho que aqui, perdi-me agora no meu raciocínio. Hum, Estavas a falar por causa da Isabela Figueiredo. Não sabias se em 2013 aquelas fotografias poderiam ser publicadas ou não. eu tenho a certeza que não, sabes? E, por exemplo, o livro dela, A Gorda, é um livro extremamente importante. Ever? É uma autoficção, mas para mim é uma ficção, não é? Não sei, não acredito muito nesta história de as pessoas. Em Portugal nós temos muito essa tendência de separar aquilo que é uma autoficção do romance. Para mim aquilo é um verdadeiro romance, é um romance incrível, acho que é dos melhores romances escritos em Portugal nas várias décadas, sabes? E sim, por exemplo, uma pessoa como a Isabela fez muito para essa mudança naquilo que é a percepção do corpo dos outros e naquilo e que é urgente, sabes? Que é urgente portanto, tu falavas sim, se nós devíamos ter uma consciência nos artigos que fazemos. Eu acho que eu tento ter essa consciência. Deve ter. Uh, Tento passar. Primeiro, não sei quem me está a ler, e às vezes escrevo para publicações que são lidas no país inteiro. Portanto, já tive um outro dia um meu disse-me: eu, quando tinha 15 anos, lia os teus textos na Vogue e os teus textos faziam-me sonhar. Fogo, tu ficas assim: isto é demais, que isto tudo. E agora trabalho em moda e vivo em Paris e não sei o quê. E ficas, fixe. Mas não tinha sequer ideia, estás a ver que aquilo, achava que ele estava a gozar comigo. E, portanto, sim, eu acho que sim, se tu conseguires, e eu sempre, desde o início, sempre tentei fazer isso, sempre tentei pôr pessoas queer, sempre tentei pôr pessoas negras, sempre tentei dar voz a pessoas que eu sentia que não tinham muita voz nos meios para os quais eu trabalhava, mas que ao mesmo tempo eu sentia que tinham toda a voz do mundo. Ou seja, fazia mesmo sentido elas estarem ali, não era nada uma imposição, sabes? Não era nada artificial. E portanto, tento sempre, e pronto, depois com o tempo isso foi aumentando e comecei realmente a tentar puxar mais barreiras. Dar mais barreiras. Barreiras, exato, exato. Poussé, agora estava a pensar em francês, é poussé, estás a ver? Sim. Fiquei um bocadinho avec, como se diz. E nessa guerra de preconceitos, até há assim um pensamento que associa mais a cultura ao erudito e a moda àquilo que é fútil. Uhum. E como é que lá está, pode ser quebrado? Não sei, sei lá, às vezes com a ignorância, quebrar as pessoas, não sei, isso aí dá-me vontade. hum, lembro-me precisamente de estar a escrever para a Vogue e ser os primeiros textos que eu estava a publicar na Vogue e tinha muito orgulho, tinha entrevistado uma rapariga que era atriz e que tinha dado comigo no conservatório, que é a Ana Mougdalice, que fez muitos filmes com o Philippe Carrel e com o Chabrol e não sei o quê, e tinha um contrato com a Chanel, portanto ela fez de Coco Chanel no filme sobre o Igor Stravinsky, a história de amor da Coco Chanel com o Stravinsky, e bom, eu tinha um exclusivo, não é? Ela era minha amiga desde os 18 anos, então eu fui entrevistá-la para a Vogue, foi a primeira entrevista que eu fiz para a Vogue, com fotografias muito fixes do Karl Lagerfeld e não sei o quê. E disse a um poeta, um grande poeta português, que era meu amigo também, não vou dizer o nome, mas mesmo um grande poeta. E ele olhou para mim, assim com ar preocupado, e disse-me: Tiago, e como é que eu vou fazer para comprar a Vogue? e, uh, e, uh, e achei, pensei, olha, não sei, bom, podia ter oferecido a revista, como é óbvio. Eu não sei como quebrar porque é como eu te digo, eu acho que quando tu estás, e os artigos de cultura de algumas destas revistas são mesmo muito bons. Uhum. Uh, há uma proximidade grande às vezes com o autor, com a atriz, porque o jornalista se calhar está presente na sessão fotográfica que está a ser feita, e são coisas, às vezes são sessões fotográficas que demoram 1 ou 2 dias, não são feitas do dia para a noite, portanto há uma, e muitas das vezes, sei lá, o Roland Barthes escrevia para a Vogue Homme,
Joan Didion, escrevia para a Vogue americana. Sei lá, posso dar mais exemplos pretenciosos, mas há muitos exemplos, sabes? A Lee Miller tirava fotografias para a Vogue, não é? Era uma fotógrafa de guerra incrível. Ou seja, um, este tipo de revistas sempre serviu vários tipos de públicos e eu acho que a grande perversão às vezes e a grande excitação pode ser tu saberes que é uma pessoa ultra burguesa que está a comprar aquilo e estás a propor uma coisa que se calhar os vai questionar. Um, é isso. E que eles poderão financiar até, estás a ver? Podem ir comprar um CD. São as pessoas que podem comprar aquele CD, que podem depois falar a mais amigos, que vão comprar o CD, que vão comprar o livro e que vão tornar aquilo um fenómeno. Eu não sei, acho que há alguma diferença, por exemplo, entre Paris e Lisboa. As pessoas em Paris, por exemplo, leem muito, leem muitas revistas e leem muitos livros, leem muito mais livros que nós. Hum, e como a moda está tão presente, não é, dentro daquela cidade, não é, as pessoas, há muita gente que trabalha na moda e há muita gente que lê, ou seja, que se inspira, há muitos designers de moda que fazem coleções inspiradas no, sei lá, no Bonjour Tristesse da Françoise, estás a ver, há muita gente a ir buscar coisas Yeah. à literatura e, portanto eu acho que isso são coisas e ideias que mas que nos afastam da literatura, sinceramente. Eu acho que a mim, sinceramente, eu acho que me afastaram também, sabes? De certa forma, acho que a ideia de que o mundo da literatura é demasiado erudito, eu acho que afasta muitas pessoas, sabes? E acho que tem de ser quebrado. No fundo, até estamos aqui a dar na cabeça à própria literatura, não é? Que se coloca num pedestal e se calhar tem que descer um bocadinho aqui à realidade, que é para conseguirmos aproximar. Também, É assim. ao mesmo tempo, por exemplo, quando eu comecei a entrevistar escritores e comecei a fazer isso para a Máxima, ou seja, sempre li muito, mas foi a minha editora, a minha diretora da Máxima, que é a Rosário Meli Castro, que já trabalhava comigo na Vogue, já era minha editora na Vogue, e que passou a ser diretora da Máxima. E ela fez a primeira entrevista que eu faço de uma escritora, é uma escritora francesa, que é a Vanessa Springora, e que escreveu um livro que está na origem deste movimento Me Too que está a acontecer em França. Ela escreveu um livro chamado Consentimento, em que ela conta a história de amor que ela viveu com um editor, um escritor, escritor e editor, sim, que tinha 30 anos de diferença. Ela tinha 13 anos quando começou a namorar com ele. E ela, ao contar essa história, pronto, como ela viveu essa história, de certa forma, sem consentimento, o livro dela, passados agora 4 anos da sua publicação, o livro ainda está a ser capaz de desencadear o movimento Me Too que está a acontecer agora com a Judith Godrèche e com uma série de atrizes que estão a falar das violências que têm vivido, a Binoche, milhares de pessoas. Portugal não está a acompanhar muito bem o que está a acontecer em França. Portanto, esse livro foi a minha primeira entrevista a uma escritora. E foi alucinante falar com ela porque foi durante a pandemia, era um Zoom, e o Zoom era já às 8 da manhã. Então eu tenho muitas insónias, não durmo à noite, eu deito-me tarde em geral, portanto pensei, não vou dormir, vou falar com ela direto. Estás a ver? E deixei para aí os 3 últimos capítulos. Bom, já tinha a entrevista preparada, mas deixei os 3 últimos capítulos para ler na última reta final e fiz realmente a entrevista com uma direta. E, uh, e o quê? Para te dizer que foi, foi maravilhoso poder falar com aquela mulher e precisamente a certa altura comecei a falar do papel da Lolita, da imagem da Vanessa Paradis, da Charlotte Gainsbourg, que eram os ídolos de França, na altura em que ela estava a ser abusada por aquele homem. E ela ficou já estática, a olhar para mim e a dizer-me, mas é verdade, nunca tinha pensado nisso. Já ela tinha acabado de fazer 6 meses de promoção em França. A imagem, mas eu no fundo eu só estava a tentar comunicar com aquilo que era o leitor português, e as francesas mais conhecidas daquela época eram realmente a Vanessa Paradis e a Charlotte Gainsbourg. E que a Charlotte Gainsbourg tinha uma canção sobre o incesto com o pai dela, que era uma piada, mas aquilo, e a Vanessa Paradis fez um filme em que se apaixonava por um professor de 50 anos, que se chama La Noce Blanche,
e ganhou um César. Ou seja, a cultura da Lolita estava absolutamente instalada. E acho que se calhar nós de cá, de Portugal, olhávamos para aquilo um bocado, pronto, lá estão os franceses a fazer, não sei se essa ideia de Lolita pegou tão bem aqui, mas pronto, voltando à Vanessa, essa foi a minha primeira entrevista que eu fiz a uma escritora. E foi incrível, yeah. E abriu-me ali uma porta nova. É, agora, por causa de teres descrito este episódio, houve mais algum episódio caricato nestas tuas entrevistas, nestas tuas leads jornalísticas? Caricato, que é caricato? Caricato, eu considero caricato o facto de teres feito uma direta e teres lido os últimos 3 capítulos imediatamente antes da entrevista. Existiu assim mais algum episódio Era isso bem, vendido que tenha. era isso bem aquela ideia de teatro, de tu fazeres teatro e dares tudo para aquilo e não sei o quê. Mas sim, aconteceu muitas vezes, aconteceu muitas vezes. Quando conheci o Douglas Stewart, tinha lido o Shaggy Bane, convim, acho que quando lhe disse olá, não sei, devem ter tido algumas lágrimas, mas bom, fiz de conta que não. E quando entrevistei a Leila Slimani a primeira vez, eu sabia quem ia entrevistar, não sei porquê, ou seja, era uma coisa que eu tinha, guardava. Eu li o Chanson Doce, que foi o livro dela que ganhou o prémio Goncourt. Eu li o Canção Doce na altura em que saiu. Acho que ainda nem tinha ganho o prémio na altura. E o quê? Eu, quando a entrevistei, a certa altura li-lhe uma carta que ela escreveu para o filho. Uma carta que ela tinha escrito na Vogue Homme. Ah, e, ah, e ela, durante a entrevista, perguntei-lhe: Olha, posso ler um certo de uma coisa que tu escreveste para o teu filho? E ela ficou assim a olhar para mim e disse: Onde é que encontraste isso? E não sei o quê. E pronto, eu aconselho a ler a carta, que era muito bonito, porque ela falava precisamente do mundo, de uma espécie de final do mundo, e nós estávamos em plena pandemia Uhum. a fazer essa entrevista. Ela estava cá, mas estávamos na pandemia, estávamos em 2021, era aquela variante era a Delta, talvez, não sei. Que combinação, não Rapidamente, não é? E, um, e ela perguntou-me onde é que eu tinha encontrado aquilo e não sei o quê. Eu disse: "Olha, comprei a revista na altura, guardei, lembrei-me que tinha guardada, li-te, e pronto, e no final da entrevista ela perguntou-me se eu lhe dava o meu número de telefone, que ela gostava de beber um copo comigo, que achava que nós íamos ser amigos. E na verdade, amigos, ou seja, na semana a seguir isso aconteceu, nós bebemos uma garrafa de vinho juntos, portanto, sim, isso é uma cena caricata, não é? Foi uma pessoa muito importante que entrou na minha vida há 3 anos e meio ou 4, se calhar, uh, graças a uma entrevista, não é? Pronto, isso é caricato, já, acho que é, não é? acho que sim. Uma amizade que surge a partir de uma entrevista, eu acho que é, no mínimo, caricato. E agora, para terminar esta primeira parte, pergunto, a pergunta temida: que projetos é que existem para o futuro? Se é que Sim. Ó, Sempre muitos projetos. Não sei, nem sempre é fácil concretizar os projetos, eu acho. Acho que há um lado entre a sobrevivência do freelancer e às vezes o abandono criativo. Mas eu gostava de escrever ficção. Já comecei a escrever ficção há mais ou menos 2 anos. Tenho estado a escrever. Estou a trabalhar mais ou menos na mesma coisa. Isso é um projeto. Mas gostava de fazer mais entrevistas. Há uma coisa que eu sempre tentei fazer, que eram entrevistas à noite. Fui tentando ao longo do tempo para vários meios, mas a coisa nunca pega. Não sei porquê. A noite assusta um bocado as pessoas. Mas gostava muito, se alguém vir este podcast, gostava muito de entrevistar pessoas misturadas. Imagina entrevistar o senhor que fecha o Jardim da Estrela à noite, à meia-noite, e a seguir entrevistar uma atriz. Pode ser a Sandra Faleiro, que está a fazer o elétrico chamado Desejo, estás a ver, e ter com ela e fazer uma coisa assim. Não sei em que formato, acho que é possível fazer em vários formatos. Um, Bom, isso é um projeto no qual eu vou trabalhando às vezes. Um, e o que mais? E continuar a entrevistar, a fazer entrevistas que nos tirem um bocado desta ideia
de identidade e família conservadora e que nos mostrem outras formas de ver o mundo. Esse é o meu grande projeto. Acho que sim, acho que sim. Acho que é preciso tirar este país dos padrões, não é? Eu costumo dizer etiquetas só na roupa e mesmo essas dão muita penichão, portanto não precisamos muito dessas etiquetas e desses padrões. Já agora, Às vezes também é um bocado. Acho que às vezes o problema é esse também, não é? É que se tu. Sim, não sei. Mas eu não sou muito paranoico e trabalho muito a paranoia e o ciúme, também não sou muito ciumento. Portanto, e não tenho inveja também. Não tenho inveja dos meus colegas e não tenho inveja do que as outras pessoas fazem. E acho que isso era uma coisa muito, muito importante de verbalizar. É uma coisa importante de verbalizar quando tu trabalhas no meio em que eu trabalho. Há tantos. e em tempos em que a empatia está nas ruas da amargura, não é? E já agora, só dizer aqui uma coisa, nessa questão das entrevistas noturnas, também podias incluir um médico a sair de uma urgência. Só Olha que. agora para mandar aqui uma piada. E sim, senhor doutor, mas, eu fiz uma coisa que já não está online, mas eu fiz uma coisa para a Vogue chamada Noturama com um fotógrafo que era o Rui Palma, com quem eu colaborei muitas vezes. Algumas coisas estão ainda online, porque houve esta questão de grupos, ou seja, a Vogue pertencia à Cofina, depois houve duas pessoas que levaram a Vogue para o outro grupo, que é a Lighthouse, e que tem agora a Vogue. E portanto houve algumas coisas do site que estava da Cofina que passadas. Pronto, uma coisa, há um trabalho que nós fizemos muito bonito com as marchas populares. Tivemos 2 meses a assistir aos ensaios das marchas em vários bairros, pá, em 2018, porque já tens a história da gentrificação muito viva, e fizemos uma coisa nesse tal Noturama, que tinhas entrevistas de N pessoas que estavam ligadas à noite, tinhas a Jenny Larrudo, finalmente, e tinhas uma pessoa que trabalhava no São José nas urgências, que falava connosco. Portanto, já estava aí. Já aí estava esta minha Era ideia. água fria, sinceramente, um balde de água fria de realidade, não é? Falar com uma pessoa assim, no meio, mas tudo faz parte do mesmo mundo, e isso é que é incrível. É essa coisa, não é? Estás a falar com um poeta ou com um DJ ou um gogo dancer e de repente falas com aquela rapariga que nos falava das ceias que eles faziam à meia da noite, não é? Se calhar tu sabes, e que pronto, e eles trabalham nos cuidados intensivos, portanto estão constantemente a ver coisas bastante fortes. Yeah. Então, agora vamos para a segunda parte da conversa. Bem, O quê? estou a falar muito. Não. Segunda parte da conversa, e esta supostamente será mais fácil, digo eu. Então, a primeira pergunta é como é que começou a paixão pelos livros? Eu acho que antes de falar de livros tenho que falar de revistas. Ok. E revistas, precisamente, sim, tenho de contar um bocadinho da minha história. A minha mãe trabalhou como governante de uma família com alguns meios, e, portanto, durante imenso tempo eu ia de férias para o Algarve com os patrões da minha mãe sem a minha mãe. E, portanto, estava numa cena, pronto, meio luxuosa, vá. Sendo que eu era o filho, pronto, da empregada, da governanta, não sei, mas, bem, tratado como os miúdos que cresceram comigo. Mas eu fugia muitas vezes para ir ver revistas estrangeiras no supermercado. Em Vila Moura havia muitas. E eu tinha um fascínio pela Madonna e por várias top models. E, portanto, a Madonna e as top models levaram-me à literatura. A Madonna falava imensas vezes de livros. Depois, bom, entra o cinema também, filmes como Harry and June. Portanto, começo a ir à biblioteca, depois já em Lisboa, começo a ir à biblioteca e lembro-me de trazer para casa livros bastante estranhos e que ninguém dizia nada. Portanto, estou a falar de livros da Anais Nin, porque tinha visto o filme com a Maria de Medeiros e tinha ficado extremamente perturbado. E depois conheço uma rapariga no liceu que era gótica, que é a Catarina, e que adorava Alberto, o poeta Alberto. E, portanto, nós estávamos nos anos 90, e ela começámos a falar um com o outro, eu comecei a adorar o Alberto também. Nós sabíamos que o Alberto ia ao Frágil, no bairro Alto,
E, portanto, as primeiras vezes, ou as duas primeiras vezes que eu tento sair à noite é para ir ao Frágil para tentar ver o Alberto. Portanto, há uma saída noturna ligada à poesia. Ok. Portanto, a Catarina introduziu-me isso, é assim, o Alberto é uma pessoa que eu acho que é um poeta que eu continuo a seguir e continuo a ler e continuo a ir ver entrevistas dele. O ano passado fui para Málaga porque ele dizia que era a cidade favorita dele e fui para lá porque ele falava da cidade de uma maneira extraordinária e é uma pessoa que continua a inspirar muito. E depois nunca o conheci no Frágil, consegui entrar no Frágil na altura. Um, e depois comecei a ler teatro, não é? Porque comecei a fazer teatro com 15 anos. Lembro-me de ler A Gaivota do Chekhov. Um choque. Não sei se leste a peça, ou se já viste a peça. Essa, Não, essa não, bom, é uma peça que tem um twist muito forte, do qual eu não estava à espera e que me deixou de rastos. E que me deixou com uma sensação que eu nunca tinha tido. Juro-te, com 15 anos, ou 15 ou 16 anos, uma coisa avassaladora. E portanto, sim, foi assim que a literatura entrou, mas eu ia à biblioteca, portanto, em Oeiras buscar livros e pronto, livros eróticos, estás a ver, poesia erótica da Anais Nin, ninguém dizia nada, como também, estás a ver, como ia ao cinema sozinho, se o filme tivesse para maiores de 16 anos, eu pedia a alguém para me comprar o bilhete, falei com aquela pessoa, a pessoa tinha de aceitar e contigo ver o filme. Bom, nunca aconteceu nada de estranho, acho que a maior parte das vezes as pessoas ficavam chocadas de eu querer ver aquilo, estás a ver? E, portanto, foi assim que a literatura entrou na minha vida. E depois com o teatro, não é? Depois, com 16 anos, eu fui para a Escola Profissional de Teatro de Cascais, que era do Carlos Avilés, e aí comecei a ler coisas muito rápido. Líamos Ibsen, líamos o Shakespeare, líamos o Gil Vicente e essas coisas todas, que eram os exercícios de teatro que nós fazíamos, mas também tínhamos professores que nos mostravam adaptações de Fassbinder. Uh, e depois estava a começar a descobrir que era gay também, portanto, ah, não é que as pessoas já me tinham dito que eu era gay, eu já tinha sido insultado, não é? No liceu e na escola preparatória, mas a minha descoberta dá-se só ao mesmo tempo em que eu estou também a ler esses textos todos e a ver o Evangelho do Pasolini pronto, e isso muito cedo, ou seja, portanto a literatura teve sempre um bocado misturada nisso tudo, não é? Mas misturada com teatro, não sei se nessas leads teatrais te cruzaste com o Bernardo Santareno. nunca. Não, É uma questão. não, nunca vi nenhum espetáculo dele, mas o Crime da Aldeia Velha era um espetáculo que era muito, tu és da terra dele, é isso? Não. Não. É só porque eu tenho um projeto aqui nas redes sociais que é o Médico Escritores e através dele conheci o Bernardo Santareno e acho que é um escritor que não é assim tão falado atualmente. Lá está o sinal. Mas acho que é um escritor que todos deveriam ler, porque foi esquecido, está a ser agora reeditado novamente e eu acho que estava à frente do tempo e agora é mais atual que nunca, portanto. Era isso. Eu não. Talvez não. O que Era queer, o Bernardo Santareno. Talvez. tem uma peça, não sei se conheces, que é o Bocado de João Agonia. Sim, sim, claro que sim, ok. Eu Não, tenho- o Avilés, na altura, ensinou o Crime da Aldeia Velha. Esta história de uma mulher que é diabolizada, é uma mulher que é desejada e que é diabolizada por toda a aldeia, é fascinante. Concordo contigo. Se calhar devia ser mais aí. E outro. Uh, eu nunca fiz, é verdade, não é muito representado, não é muito. Sim, vou ver o João Agonia, vou ver o João Agonia. Eu acho que sim. Se posso deixar aqui uma recomendação, se me permites, o Bocado de João Agonia, acho que é uma boa recomendação. E agora, por causa desta sinergia entre as diferentes artes, eu lanço aqui uma pergunta que tenta conectar a literatura, em todas as suas variantes, e a música, até porque tenho uma playlist no Spotify. E então a minha pergunta é: se existe alguma música ou músicas ligadas ao teu processo de escrita? Ou seja, o meu processo de escrita
pronto, de artigos, que é relativamente, eu acho, diferente de quando estás a escrever coisas mais longas, mais sozinho, horas. Os artigos têm esta coisa que tu tens deadlines e tens de os entregar. Eu ouço coisas muito melancólicas e muito deprimentes, na verdade, quando estou a ouvir alguma coisa. Mas costumo ouvir Sigur Rós, o álbum que tem os dois parentes, que eu acho que é o segundo álbum, que tem a capa branca. Ah, portanto, Sigur Rós, a terceira música, deve ser a música mais ouvida em todas as minhas playlists robóticas, não é? Do iTunes e não sei o que é que nos dizem, o que é que nós ouvimos mais. Mas às vezes também o white noise, ou seja, eu acho que o tempo de concentração é muito difícil e escrever é muito isso também, não é? Tu estás concentrado e conseguires entregar os textos a tempo. E pronto, mas sim, diria Sigur Rós e às vezes se houver uma balada adolescente bem comercial e posso citar inúmeras ao longo dos anos que depois arrependo-me, mas que eu terei ouvido muito, pode ser desde a Lorde ou a Charlie XCX agora, ou coisas, a Christine and the Queens, coisas mas que dão sentimento às coisas, e melancólicas. As baladas mais tristes que todas estas cantoras que eu disse agora têm, eu acho que já ouvi escrever. Eu depois fico a aguardar pelas músicas em si, está bem? Vais pensar. Ela que é quando tu finalmente entregaste o teu texto, depois a estar e não sei o quê. Yeah. Sim, senhor. E agora, uma pergunta que é, eu não sei se é a pergunta que é temida, se é o facto de estar a pergunta que é mais temida. Que é, como é que é encarar uma folha em branco? Em folha em branco, depende, sim, depende dos prazos que tu tens e dos compromissos que tu tens com as pessoas. A folha em branco também pode ser permanente, não é? Porque há sempre outras coisas que tu queres escrever e que tu não te aventuras a escrever. Eu acho que há sempre coisas que tu ambicionas escrever, ou pelo menos eu ambiciono escrever algumas coisas que às vezes não tenho coragem. E tem a ver, sim, que tem, pronto, tem muito a ver com autoficções, não é? E com coisas próximas que eu vivi e que tem muito a ver também com autores franceses que eu gosto muito e, portanto, foram muito importantes para mim nos anos em que eu vivi em Paris. Mas a folha em branco tem de ser contornada e nós temos maneiras de contornar, eu acho. Escrever 3 páginas todos os dias à mão. Há um processo que é o The Artist Way, em que eles dizem para desbloqueares, tu tens de escrever 3 páginas a 4 à mão, mal acordas. Portanto, para mim é muito complicado, como tenho muita dificuldade. O meu acordar pode ter vários momentos, mas pode ser às 3 da tarde. Mas é realmente interessante. Tu escreves 3 páginas à mão, estás num sítio e eles dizem-te, se estiver num café, estás a descrever o café, estás a descrever a senhora que é testemunha de Jeová, tu achas que é, não é? Começas a imaginar as coisas, as pessoas e não sei o quê, e de repente já estás completamente entregue. O teu cérebro já se entregou à folha e à caneta, a caneta já faz parte das tuas veias e não tem a ver também com a escrita ao computador, em que quando, por exemplo, mandas um artigo, o artigo já tem de estar sem gralhas e tem de ter as vírgulas todas no sítio. Quando eu comecei a fazer essa cena das 3 páginas, deu-me uma enorme liberdade, porque percebi que o cérebro, de maneira freudiana, estava ligado à folha e às coisas que estavam a acontecer à minha volta. Sim. E depois é só deixar fluir, é isso mesmo. Não sei se é fluir, há coisas muito de. Há prazos que são estressantes e eu acho. A Marguerite Duras, que escreveu muitos textos quando precisava de dinheiro. E escrever meus textos para a Vogue também, olha, esqueci-me de dizer há bocado. E imagina um texto da Marie Duras escrevia nos anos 80 ou 70 para a Vogue, devia ser pago uma fortuna. Ela diz que pagava a renda com esse texto. Ela tem uma coisa chamada Outside, um livro, que são vários textos que ela escreveu para a imprensa. Umas crónicas deslumbrantes, já há uma que ela está a descrever como é que as pessoas no mercado qualquer no CSM em Paris, as pessoas olham para os vendedores angelinos de flores. E há um polícia que vai dizer que eles não podem estar a vender flores e manda as flores todas para o chão e é alguém que aplaude e há uma senhora que vai apanhar as flores do chão e mete o dinheiro na mão do menino refugiado. Gente, imagina. E portanto, a Marguerite Duras dizia que essa urgência
fazia com que houvesse imensas repetições no texto, imensas imperfeições, e ela diz que isso pronto, é mais religiosa, mas não é genial, mas ela diz que isso dá imensa vida aos textos dela. Esses textos ela acha que eles são comoventes por causa da pressão das deadlines. Yeah. Portanto, não sei se é deixar fluir, eu acho que é ceder à pressão. Eu estava a dizer até o deixar fluir nessa questão das 3 páginas, desse desafio das 3 páginas. É observar o cotidiano, interiorizar e depois deixar fluir até nesse seguimento da questão freudiana, não é? Sim, sim. Sim, é muito fixe. A ideia depois é tu não lês aquilo, não lês e não te estás a julgar, ou seja, a ideia também tu tens ali um texto, é óbvio que tu depois acabas por pôr ali coisas que são interessantes que tu podes utilizar para outros textos teus, ou que são coisas que tu tens dentro da tua cabeça, mas a ideia não é tu estás a fazer, são 3 páginas que tu escreves de manhã, e bom, o ritmo, se calhar nós agora passamos 3 páginas, mas a ver páginas e páginas e páginas, Exato. por isso agradamos e se calhar, yeah. Claro. Agora, em 3, eu vou-te pedir 3 recomendações literárias. Ok. Não podem ser mais? Podem ser mais. Isto 3 é aqui um número arbitrário que foi aqui com. Olha, eu gosto muito do Quarto de Giovanni, do James Baldwin. Eu tenho um problema com esse livro. Bora, manda. Não gostaste? Eu acho que o li numa altura muito má. E portanto não me consegui conectar com o livro. Eu ainda tenho que lhe dar outra Não, se oportunidade. calhar não tens, não sei. Mas se calhar não te conectas. Olha, eu conecto-me com o livro precisamente porque o livro passa-se em Paris. Uhum. Portanto eu conectei-me com o livro. Acho que a conexão muito grande é essa. É a história, pronto, de um rapaz heterossexual que se apaixona por um outro rapaz. Eu acho o livro incrível. As descrições, a maneira como ele descreve Paris, a maneira como ele descreve a noite, Uhum. a maneira como ele descreve After Hours, aquilo não se chamava After Hours na altura, mas a maneira como ele descreve tudo aquilo que eles vão viver. Numa escrita, não diria clássica, mas diria uma escrita cuidada. Portanto, sim, é uma recomendação que eu tenho. E há muitos livros, não sei se leste o Nadar no Escuro, Não. do escritor. Não. Ainda não li. O Giovanni's Room está completamente dentro. Sim, é um livro que eles leem porque é proibido. Uhum. Não vai lá. Mas queres a segunda? Porque como não gostas deste, posso dar outra vez? Claro. Não, vai tentar. Não é Não sei. não gosto, não é não gosto. Eu acho que lidei mal com as expectativas que me foram lançadas, que às vezes é o problema de algumas leituras que nós fazemos. Sim, talvez. Sim, não sei. Mas sim, é isso. É um livro muito simples, na verdade, não é? Depois, força ter sido escrito por um homem negro naquela altura e não sei o quê. O que é que eu posso dizer? Eu tinha aqui uns. Eu queria, se calhar, é mais fixe livros que estejam publicados em português, portanto, vou dizer o Acabar com Eddie Belleguel, do Edouard Louis. Esse sim, esse sim. Esse é ente. Sim, portanto, também o separei, também está aqui. Mas imagina, estava a falar de Giovanni's Room, eu tenho uma edição da Giovanni's Room de 1968. História linda. Fui a um amigo meu tinha um tio que já faleceu, um tio que era gay, pronto, nos anos 40 em Portugal, imagina que viajava, 40, 50, que viajava muito, e que comprava livros no estrangeiro. E portanto, o tio dele faleceu um bocadinho antes da pandemia, e durante a pandemia ele começou a mexer nos livros do tio, e perguntou-me se eu queria ir recuperar coisas, e encontrei uma edição de James Baldwin, lá, de 60, esta é de 68. Portanto, o tio dele lia coisas fixe. Yeah. E o que é que me ias mostrar? Ias mostrar qualquer coisa. Está a minha edição aqui, que eu tenho aqui, não sei bem onde, mas é O Belleguel do Eduardo Lee, não é? Sim, sim. Pronto, tens essa. Então, exatamente. Este tem. Estão aqui. Eduardo Lee veio cá a Portugal. O editor desse livro é o João de Brito, que agora tem a EFC ou B, não vou dizer bem, publicou agora As Malditas.
como é que chama a editora? BCF, Linha Ferreira, não é? Brits, é isso. BCF. Tom Brito é o editor desse livro, a primeira edição do Acabar com a Eddie Girl, e o Eduardo Luiz veio cá na altura. É um livro muito bonito, é um livro que conta coisas, não sei, quando és queer, e não, acho que é um livro também que fala muito da luta de classes, e fala de... Eu li este livro depois de ler o Shaggy Bane. Foi Ok. uma dose dupla de chapadas na cara. E acho que, por exemplo, não teve muito sucesso em França. O segundo livro do Douglas Stewart, o Mungo, teve mais sucesso em França do que o Shaggy Bane. Eu acho que o Shaggy Bane, as pessoas torceram um bocado o nariz porque pensaram, isto é género o Eddie Girl, mas sem, na terceira pessoa, sem estar completamente assumido. E eles já tinham tido um sabor mais forte. Foi um livro que causou assim, um tremor de terra em França. Bom, para lá da identificação, porque acho que nós não precisamos sempre nos identificar com os livros. Eu identifiquei as coisas que eu contava de bullying, não é? Das pessoas o insultarem, de lhe cuspirem à cara. E ele diz mesmo a certa altura, ele diz, eu nem sabia se gostava de homens e as pessoas já me diziam que eu era um paneleiro e já me diziam. E depois é incrível, o livro é realmente incrível, a maneira como ele faz, como ele conta as coisas. Ele era muito jovem quando escreveu o livro, devia ter 23, 24 anos. Quando ele vem cá a Lisboa, ele tinha 24 anos. Eu estive com ele nessa altura e era muito. Era um miúdo muito. É muito curioso, muito. Ao mesmo tempo tocado, triste e também muito interessado por aquilo que é a realidade. Também te podia falar da Rihanna, estás a ver, se fosse preciso. Aí está aquela coisa do erudito, mas precisamente uma pessoa muito erudita, com uma maturidade muito grande, e o livro dele é incrível. Não sei, acho que queer ou não queer, se fores pai ou mãe e quiseres ler um livro que fale da juventude, que está muito próximo de nós, mesmo também do lado rural de França, acho que pode estar muito próximo do lado rural de Portugal. Portanto, sim, estou só a falar de livros que se passam em França, por isso que eu tinha aqui vários. Não há problema nisso, não há problema nisso. Eu tinha mais livros franceses já, na verdade. Sim. Tem que pensar para o terceiro, é isso? Como quiseres. Sim. Ahm, não sei, então, deixa-me pensar. Talvez, não sei, um escritor que eu gosto muito, chamado Nicolas Pagès, que é francês, foi agora traduzido para inglês. É um descendente do Hervé Guibert, que é um outro escritor que o Hervé Guibert foi traduzido cá. O Nicolas, não, o Nicolas Pagès, não é, chama-se Guillaume Duston, desculpa. O livro dele é que se chama Nicolas Pagès, que é este aqui, desculpa. Chama-se Nicolas Pagès e ganhou o prémio Fleur. E ele chama-se Guillaume Duston. É um escritor que começou agora a ser traduzido para a Inglaterra e tem um livro muito bonito chamado Je sors ce soir, saio hoje à noite, em que há um blackout. É um blackout que fica com páginas em branco, em que ele conta uma história de um gay no final dos anos 90 em Paris, uma noite, de uma pessoa que vai sair à noite e tem muitos fantasmas, muitos demónios dentro dele. E a certa altura, sim, vai levantar dinheiro e tem um blackout, e portanto ficam várias páginas na edição original. Acho que há páginas em branco. É um livro alucinante. O Guillaume Duston, este escritor, era seropositivo, e de repente tem um sucesso gigante porque ganha o prémio Fleur em França, e isto coincide com o momento em que eu começo a viver em França. Eu começo a ler em francês, acho muito em francês nesta altura, portanto marcou-me imenso a escrita dele. E ele ia para a televisão com uma peruca às vezes verde ou cor-de-rosa, um personagem extremamente extravagante, porque ele tinha estudado, ele ou era jurista ou era advogado, vinha de boas famílias, mas decidiu de repente, depois de ganhar esse prémio, decidiu romper com o status quo e aquelas entrevistas nas televisões mais mainstream, com 8 milhões de pessoas a ver, e ele metia uma peruca verde e falar dele enquanto era positivo,
E, e de repente aquilo ficou tão forte, tão forte, tão forte, que ele acabou por morrer um bocado no esquecimento. Ele já faleceu, morreu um bocado no esquecimento, mas estes livros dele, desta época já grande, já estou-me a entusiasmar, continuam a ser muito lidos, influenciaram imensos jovens escritores e escritores atuais em França, e ele está a ser agora traduzido foi traduzido para inglês. Bom, tardiamente, bom, eles não gostam muito, eles têm mercados editoriais muito diferentes, os franceses e os ingleses. E é isso. Mas pode ser com essa lufada de ar fresco, não é? Que tenhamos esperança que ele seja editado cá, não é? É uma bomba. Este Je sors ce soir, que é o segundo livro dele, o Delma Chambre, e o Je sors ce soir, sinceramente é uma bomba. Portanto, I'm going out tonight, ou vou sair hoje à noite, não sei. Mesmo, sim, é incrível. Portanto, bom, são 3 recomendações. Teria muitas. Mas Pronto. falei de muitos livros, falei da Gorda da Isabela. É, Esse também eu posso recomendá-lo, vivamente. Até porque existem sempre. Lá está. Foi também aquilo que estava a dizer. Eu acho que nós depois acabamos por recomendar os livros eh, que nos dizem alguma coisa, não é? Com os quais criamos alguma conexão, com os quais existe alguma empatia, não é? Conseguimos espelhar ali algumas situações da sociedade que estamos colocados, ou das vivências que tivemos, não é? E isso acaba sempre por extravasar para as nossas recomendações literárias, não é? Digo eu, não sei, pelo menos para mim. Agora acho que recomendei quase só livros queer, por exemplo, mas eu não sei se nós estamos sempre à procura de nos identificarmos completamente com o livro. Às vezes, bom, sei lá, por exemplo, eu adoro um livro da Otessa Moshfegh que se chama O Meu Ano de Repouso e Relaxamento, My Rest and Relaxation. Eu entrevistei-a, e eu li esse livro durante a pandemia. É um livro de uma rapariga que se fecha num apartamento, que é heterossexual, que tem imensos dramas com o namorado, e fecha-se num apartamento no ano 2000, no ano em que vai acontecer o 9/11, e, e ela tem imensos. Quer dormir, quer hibernar durante um ano. Esse livro é um sucesso enorme. Eu li esse livro durante a pandemia, durante o Covid, e achei que estava a enlouquecer. Achei, uau, o que é esta rapariga? Ela é genial! E sim, quando o livro finalmente foi traduzido para Portugal, porque ela já tinha, o primeiro romance dela tinha sido publicado pela Alfaguara, Uhum. há um filme que foi feito agora com a Anna Hathaway, mas este, o My Year of Rest and Relaxation, demorou imenso tempo, e agora a Relógio d'Água publicou os 2 últimos, publicou esse e publicou o último livro dela, e, e eu pensei, género, pronto, e aí está, estamos num meio, bom, não diria heteronormativo, porque ela trabalha numa galeria de arte há ali qualquer coisa queer nela também, naquela personagem, mas não sei, nunca tinha lido nada assim. Aquela heroína, por exemplo, era é um herói para mim, sabes? Ela não tem nome. É, ou seja, não tem que estar tudo espelhado. Eu acho que as recomendações que nós acabamos por dar acabam por ter alguns pontos de conexão connosco próprios, não é? Acaba por haver alguma ligação. Nós não conseguimos recomendar um livro, lá está. Era esta questão do Quarto Giovanni. Por eu não ter tido a experiência melhor, eu reconheço a obra, mas eu se calhar não o consigo colocar numa recomendação, não é? Mas outro, por exemplo, exatamente, por exemplo, o livro do Edouard Louis, por ter tido esta conexão e por ter ficado estarrecido com a obra, claro que vou sempre recomendar este livro, não é? Acabam por haver estas conexões que surgem no Giovanni, passado. Eu não é? sim. Portanto, o Giovanni é um livro extremamente simples. Por exemplo, o outro livro dele está traduzido em português, que é o Sexta Rua Falasse, também foi feito um filme. É um, quando tu lês, e o filme não imprime essa paranoia, é um livro sobre a perseguição racial e sobre a polícia. Uma polícia persegue um rapaz em Nova York, nos anos 70 ou 80, 70, diria. Final 60, 70. Aquilo, na leitura, introduz-te uma noção tão angustiante, ah, e
é muito mais complexo do que o Giovanni, mas o Giovanni é muito simples e talvez, bom, talvez a ideia daquela condenação à morte que depois há no meio do livro, ou no final do livro, também tenha a ver com esta ideia de paranoia que ele consegue trazer no Sexta Rua Falácio, Bill Street Could Talk, é assim, não é? Uhum. E, eh, e pronto. Mas sim, não sei. Olha, e chegamos então à última pergunta, que é uma pergunta que coloca muitos convidados em maus papéis. Eu não quero nada disso, mas tenho que lançar sempre. Se a tua vida fosse um livro, qual seria o título? Ah, ok. Ahm, a minha vida, o livro. Pois é, aquela pergunta assim. E as pessoas respondem sempre? E as pessoas respondem, as pessoas respondem. O que é que eu respondi? Do que eu? Mas é a minha própria vida, não é? Tem de ser a minha vida. Não, não, não. É a própria vida da pessoa. Sim. Se a tua vida fosse um livro, qual seria o título? Hum, não sei, peraí. Tem de ser um bom título, não é? Tem de ser assim uma coisa meio poética. Eh, Pode ser um título de outra pessoa. Eh, Outra pessoa, já houve, já houve. Já houve, já houve. Já houve títulos de músicas também. Sim, de repente. Não lembro-me de um título de um filme que se chama De Tanto Bater o Meu Coração Parou. De Bate como um carro. Acho que sim. Acho que disse. Sobre a minha vida, acho que podia ser isso. Eh, Mas eu não quero que o coração pare-me agora ainda menos, não é? É grande coisa se eu tivesse agora uma espécie de travadinha. eh, Podias chamar, mas nem sabe, nós só nos conhecemos virtualmente, portanto, Exatamente. física. De tanto bater, o meu coração parou. Sim, senhor, anotado. Bom, Pronto, e é meu o título lá. sim, senhor, mas é válido porque já há outros Já, convidados também. sim. Já outros convidados usaram títulos de canções, e pronto, é tudo válido. Isto é opinião pessoal, exatamente. E assim, chegamos então ao final. Espero que não tenha sido problemática esta conversa, trocar de papéis, não é? Não te fiz perguntas, queria fazer perguntas. Ah, exato. Pois que está a minha rua, dá para uma rua onde passa o elétrico e não sei o que, então está, e abaixo, portanto está género, há ali uma confusão e eu estou género, encharcar isso. Estou, pronto, estou a viver o verão, que ainda não aconteceu em Lisboa. Vai acontecendo aos poucos, não é? Muito obrigado. Obrigado, eu. E pronto, cá continuamos, não é? João, sim. Muito obrigado. Espero que tenha corrido Ok, bem. obrigado. Vou para a Globo. Até à próxima. Beijos.